Guerreiro imbatível. Testemunho de hoje defenda a verdade. Certo garoto estava saindo de sua casa para ir para a escola. E quando ele chega na sala, o professor olha para os alunos e diz: coloquem as cadeiras uma de frente para as outras. Um grupo para a direita e outro para a esquerda. Após os alunos fazerem aquele movimento, o professor começou a aula, dizendo: hoje vamos estudar sobre histórias verdadeiras e histórias que não são de verdade. E quero começar trazendo o seguinte exemplo. A ciência é a história verdadeira, porque tudo que eles falam, tudo que a ciência fala, eles têm a prova. Então tudo que elas falam são histórias verdadeiras. Já a Bíblia, já Deus, são histórias de mentiras, são contos de fada, porque não há quem prove que o que está na Bíblia é verdade. Então eu quero que vocês façam o seguinte: eu quero que o lado esquerdo fale a respeito da ciência. Vocês têm que provar, vocês têm que convencer todos aqui que a ciência é a verdade. E o lado direito vai falar sobre Deus e sobre a Bíblia. E vocês têm que fazer a mesma coisa. E o garoto se levantou e disse: professor, você me colocou no lado errado. Eu sou cristão e eu quero estar daquele lado, eu quero defender essa tese. O professor olhou para ele e disse: você não pode parar ali, você tem que ficar no lado que eu lhe coloquei. Se você falar sobre a ciência, você vai ganhar um ponto extra. Mas se você não fizer o que eu pedi, você já vai começar com nota baixa, porque eu vou tirar ponto de você na prova. O garoto olhou e disse: então eu não vou defender. Eu só vou defender se for defender só para falar sobre Deus. E o professor não deixou aquele garoto falar. Então os dois grupos começaram a debater-se uns com os outros. E o grupo da ciência começou a falar sobre o Big Bang, sobre os primatas, sobre tudo que a ciência defendia. E começou a fazer perguntas e começou a colocar as histórias da Bíblia lá embaixo, distorcendo, falando mal sobre Deus, sendo que Deus não passava de uma história. E o grupo da direita, dos alunos que tinham ficado com essa parte para defender sobre Deus, eles eram pessoas que nem conheciam a Deus, nem defendiam, nem respeitavam, nem conheciam a Bíblia. Eles não conseguiram responder quase nada, enquanto a ciência do grupo esquerdo prevalecia. E aquele garoto voltou para casa com um aperto no coração. E no dia seguinte, ele orou a Deus, saiu de sua casa e foi na diretoria. E pediu para a diretora que concedesse a ele uma aula para que ele respondesse às perguntas que foram feitas pelo professor na aula passada. A diretoria concedeu permissão, ele chamou os alunos, chamou o professor e disse para que ele fizesse as perguntas novamente e que ele podia fazer qualquer dúvida, qualquer pergunta a respeito de Deus e sobre a Bíblia que ele iria responder. E ele desafiou o professor e a classe inteira a fazer qualquer pergunta. Então, eles começaram aquela aula e o professor começou a distorcer, começou a fazer perguntas. Como é que você prova que o que está escrito na Bíblia é verdade? Aquele garoto olhou e disse: professor, quem foi escrito primeiro, a Bíblia ou a ciência? E o professor ficou sem palavras. E o aluno disse: foi a Bíblia. A Bíblia veio primeiro e a ciência veio depois. Tudo que está na Bíblia. Se tudo que está na Bíblia é mentira, então por que o que está escrito nela está se cumprindo? A Bíblia diz que aconteceria fome e terremotos em Mateus capítulo 24. A Bíblia também fala que o amor de muitos ia se esfriar. E ele começou a falar profecias e profecias. E perguntou: professor, me responda. Se o que está na Bíblia é mentira, então por que ela se cumpre? O professor ficou sem palavras. E ele começou a defender e a falar que nós não precisamos saber que Deus existe só se nós vemos. Porque nós não vemos o vento, nós não vemos o amor, mas nós sabemos que Ele existe.
E Deus está dentro de nós. Deus está na natureza. Basta apenas a gente ver e olhar. Dentro do nosso DNA tem a prova disso. Pois dentro do nosso DNA existem umas letras com o nome Javé em hebraico, provando que Deus ele existe em tudo. Ele falou, e o professor ficou sem palavras para responder. As pessoas que estavam ali que não acreditavam em Deus também ficaram sem palavras e sem argumentos para falar com aquele garoto. E ele se sentiu feliz, porque ele falou a verdade. Voltou para casa feliz e tranquilo, porque defendeu aquilo que ele acreditava. E em Mateus capítulo 10, e o verso 32 e 33, a palavra do Senhor diz: Mas, portanto, aquele que me confessar diante dos homens, esse eu também confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, eu também o negarei diante do meu Pai que está nos céus. E você? Você defenderia Deus até o final como fez esse garoto? Ou você apenas ouviria essa história e deixaria passar? Se você quer ser um guerreiro de Deus, se você ama a Deus, você vai fazer o que esse garoto fez na sua vida, em todos os momentos, quando chegar mentiras e coisas erradas. Porque um dia, eu e você, a gente não valia nada para o mundo. O mundo não queria nada de nós a não ser tirar a nossa própria vida. O inimigo olhava para nós e dizia que a gente não valia nada. Mas Jesus veio e nos defendeu até o final. Ele disse que nós ainda tínhamos valor. Comprou-nos com seu sangue. Nos deu uma nova vida. Agora é a nossa vez. Se você acredita que Deus ele não é um conto de fadas, que ele não é uma historinha, se você acredita que a verdade é a verdade e que a mentira não é o caminho, então defenda a palavra de Deus. Seja um guerreiro e fale. Não se preocupe se você não sabe o que dizer. Estude, ore a Deus e eu tenho certeza que Ele vai usar você e vai me usar, assim como fez com esse garoto. Amém? Que Deus abençoe você. Vamos juntos orar. Querido Deus, eu te apresento, Senhor, essa pessoa que está aqui comigo. Senhor, que a gente possa ser um defensor da Tua palavra como foi esse garoto. Que a gente possa saber que a Tua palavra não é historinha e que o Seu nome não é qualquer coisa. Mas nós sabemos que a Bíblia está se cumprindo e que o Senhor existe e nós somos a prova. Então, Senhor, que a gente seja o Teu defensor. Abençoa essa pessoa, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe você, guerreiro imbatível.